Os nossos amigos do espaço, assim como as próprias teorias de sistemas, elas explicam para a gente, vamos colocar aqui dentro desse círculo, um determinado sistema de crença ou de ideia, uma perspectiva qualquer de realidade. Não é? Quando um indivíduo, por uma questão de sensibilidade, começa a discordar das verdades estabelecidas dentro desse contexto aqui, ele começa a experimentar as fronteiras disso, para saber até onde vai as possibilidades desse mesmo sistema. Começa a pressionar isso. Né? De vez em quando esses sistemas começam a aparecer barriguinhas nele. Né? Começam a haver pressões no sentido de romper esses limites. Os indivíduos que começam a fazer isso aqui, a primeira coisa que esse sistema quer fazer com esse indivíduo é eliminá-lo, que nem uma baratinha. Porque são camaradas que incomodam as verdades que estão estabelecidas aqui. Elas são todas coerentes, né? Como dizia o general, uma mentira aqui serve de base para a construção de outra aqui, que é fundamento para a construção de uma terceira aqui. Então, se essa mentira está errada, todas as outras estariam, de modo que esse sistema se defende como pode, e isso é importante que aconteça. Mas isso aqui também vem acontecendo. Aí, de repente, alguém abre uma nova frente de discussão aqui, começa a questionar não sei o que ali, e assim chega uma hora, esse sistema começa a encontrar, a aparecer indivíduos que vão formando uma rede de insatisfação interna. Como eu disse no início, eles são violentamente podados, vão para manicômios, são considerados malucos. Eu encontrei contactados, abduzidos e excelentes psíquicos como esquizofrênicos em hospitais, tomando drogas pesadas, mas que sob hipnose contavam as coisas que viviam. Imagine a amargura, a tristeza. Nós vimos isso em Brasília, que a médica responsável pela coordenação da experiência chorou de emoção quando viu um sujeito lembrando do comandante da nave que ele havia visto. Ele disse: eu não posso falar para ninguém sobre ele. Eu choro de lembrar do olhar dele para mim. Aí ele disse: mas o que tinha especial nesse olhar dele para você? Ele disse: ele me saudou como que eu fosse maior do que ele. Caramba, isso esquizofrênico sob hipnose. Gravamos na Granja do Riacho Fundo, em Brasília. E são essas coisas. Olha onde é que ele estava. Por quê? Porque ele começou a contar para a família o que acontecia com ele. Acabaram com ele. Né? A família não queria nem ver aquele maluco. Né? Quando, na verdade, era um sujeito excepcional numa estrutura completamente ultrapassada. Que não tinha como entender aquele indivíduo. Mas à medida que esses indivíduos vão aumentando, essas pressões vão aumentando também, um dia começa a acontecer uma coisa assim, ó. Esse negócio estica. Esses caras aqui são chamados de pioneiros. Né? E eles vão formando aqui um novo, como dizem os ETs, um novo abjurã. Um novo contexto de entendimento, aquilo que na tradição esotérica é chamado de egrégora. Né? Eles vão construindo aqui uma alternativa para esse sistema. Esse aqui não vingou. Esse não vingou, esse aqui, mas algum vinga. Esse sistema começa a reagir muito para que isso não evolua. Mas tem um monte de indivíduo que olha para um lado, olha para o outro. Eu vou dar uma olhadinha nesses malucos. E vai ver lá os malucos. Fala: puxa vida, eu não sou maluco sozinho. Então, já vai formando aqui a turma dos malucos. Né? E o que é mais incrível? Se você entender que um abjurã ou um egrégora é uma consciência, né? Você vai percebendo que essa consciência de coletivo escolhe os indivíduos mais sensíveis para iniciar esses processos de quebra dessa estrutura. As pessoas mais sensíveis, gente, vocês não vão encontrar ela necessariamente nas universidades, nas instituições de pesquisa, não. Pior, você vai encontrar normalmente pessoas que têm vida super complicada já, porque desde a infância não se adaptam a nada. Hoje existe nos Estados Unidos uma fundação que recolhe dinheiro do país inteiro para dar bolsas
para pessoas que trabalham, mas não suportam receber salários. Olha que raça nova que está vindo aí. São cooperativos, são capazes de trabalhar 48 horas por dia, mas não conseguem vender o próprio trabalho. Isso eu não me sinto bem vendendo o meu trabalho, mas eu trabalho sem se precisarem. São pessoas inovadoras, criativas, artistas, músicos, gráficos, tem arquitetos, tem médicos, pessoas que trabalham na área de terapia. Quer dizer, começa a aparecer uma nova ética. As pessoas fazerem por amor e por entendimento uma necessidade transcendente. Elas saltaram o padrão vibratório dela. Agora, esses indivíduos eram marginalizados dentro de suas famílias. Até que alguém organiza uma instituição porque percebe, e foi uma mulher terapeuta que começou esse trabalho, percebe que existem indivíduos especiais, diferentes e que não se adaptam ao contexto competitivo. São cooperativos. E assim, por isso, essas organizações estão começando a pipocar em vários lugares do mundo, na expectativa de tentar preservar indivíduos especiais que estão aqui, sufocados. Uma criança nasce, as primeiras coisas que ele ouve dizer, ele interroga, fala, mas não é assim. Mas a mãe vai e fala, filho, pode até ser que não seja, mas é. Depois vem o pai, idem. Aí vem a escola, vai. Se ele chegar no doutorado, né, ele está bem difícil dele fazer mudanças. Aí depois, se ele for católico, aí ele recebe o batismo, fecha esse chakra daqui e esse daqui. Porque os sacramentos da Igreja Católica não são iniciáticos, são para formar legiões de seguidores. Então fecham os chakras e não abrem. É o contrário dos sacramentos, vamos dizer, esotéricos ou de caráter iniciático, que abrem para libertar o indivíduo. Como havia necessidade na era de Peixe de fazer com que as pessoas seguissem determinadas estruturas pré-estabelecidas, era importante que ninguém discutisse nada. Aceitasse passivamente aquelas verdades que foram estabelecidas. Então, os sacramentos que está acontecendo aí, oficiantes do processo, né, eles são... Fecha o básico. Olha a ideia. Aí, quando o sujeito está morrendo mesmo, a extrema unção. Acabou. Agora, vocês juntem uma equação dessa daqui. Olha só. Olha o que sobra de um pós-graduado cristão recebendo a extrema unção. Né? Quer dizer, um sujeito que foi violentamente destruído em toda a sua capacidade de discernimento espiritual. Claro que tem gente que esperneia e consegue sair dessa estrutura de opressão. E acaba rompendo, né? E encontrando, às vezes, maneiras inteligentes de sobreviver, né? Por conta até do grande conselho que o Mestre Jesus falava, né? Sede do mundo, mas não pertence a ele. Quer dizer, vocês, olha, se virem inteligentemente, porque o mundo é terrível, mas não se misture. Seja inteligente, seja astuto. Essa palavra encontra-se até na Bíblia. Necessidade de ser astuto para que esse sistema não acabe com o indivíduo e transforme ele numa mera ovelha mesmo, né? Bom, então, gente, vai acontecer um dia que as pessoas percebem isso aqui crescendo, e esse daqui esvaziando. Claro, tem um sujeito aqui do outro lado que ele fala, mas para lá não vou de jeito nenhum, porque eu aprendi que é assim, é assado. Mas a bolha vai secando. E ele vai indo, vai ficando pela periferia, quando o pessoal se distrai, ele entra também. Quer dizer, tem um grupo que é pioneiro, que acaba arrastando todo mundo depois. Quando pelo menos, mais ou menos um terço passa para o lado de cá, esse lado está comprometido já, gente. E hoje está acontecendo isso na humanidade. Há muitas consciências vibrando num egrégora completamente distinto, o egrégora pisciano, ou melhor, aquariano. O egrégora pisciano está fechando. Claro que existem pessoas resistentes a mudar suas perspectivas de existência, de vida, de consciência, mas eles estão fazendo um papel importante também, é necessário, porque para a construção de uma nova situação, gente, é muito importante que ela de fato seja muito melhor do que a anterior. Portanto, o papel de defender arduamente o que é velho também é um papel importante. É assim que as coisas... Os ETs dizem que os ciclos evolutivos, as ondas sucessivas civilizatórias, eles chamam de ADA, nos processos de evolução, são
picos, depois morre uma civilização, nasce outra e assim por diante, né? São ciclos. Mas de vez em quando acontece um fenômeno diferente. Há uma perturbação violenta, uma grande bagunça, e esse negócio vai se estabilizar lá no alto. Há um salto de consciência. E nós vamos estudar um pouco disso, sobre um salto que alguns chamam de quântico, né? Porque utilizam uma expressão da física, mas há muito salto dimensional, tem a turma falando aí do quinto dimensional, salto de vibração, não sei das coisas. Não mesmo, a gente inventa um aqui hoje, se for o caso, né? Não tem problema. Essas áreas de turbulência, os espaciais chamam de Zutzi. Enquanto essas áreas de cíclicas, eles chamam de períodos Ada. Esses são períodos Yin, femininos. Esses são períodos Yang, masculinos. Né? Como tudo no universo masculino é efêmero, passageiro, transitório, para estabilizar o sistema num outro padrão. Um dia vai ter um outro Zutz lá adiante, que vai romper com esse patamar, colocando a situação num outro nível ainda. E assim sucessivamente. As coisas acontecem, isso aqui é um processo muito importante. Os Zutz, nós vivemos ele em escala galáctica, em escala planetária e até em escala individual. Às vezes, no dia da gente, existe um fato que, de alguma forma, muda muita coisa na vida da gente. Às vezes, um nascimento, às vezes, uma morte, às vezes, um acidente, às vezes, uma falta de emprego, às vezes, achar um emprego. Enfim, essas coisas, às vezes, são fatos extraordinários que mudam o destino da gente. São os Zutz. Né? Bom, mas, feito essa observação, para a gente, como introdução, vocês ficam com uma ideia de o quanto é difícil romper estruturas que são consagradas. É um processo lento. E dentro da gente, isso aqui, esse diagrama, também acontece. As nossas cabeças têm o grande egrégora daquilo que a gente vive, que nós chamamos de realidade. E tem também o diabinho. O diabinho é aquele lá, né? É aquela coisa que fica cutucando aqui fora. Você, dentro de você, vive isso. Tem um lado de você que não aceita mais certas coisas, né? E que quer ir para um outro nível. Mas você mesmo reage a ir para lá, você não vai inteiro. Né? Você estabelece, portanto, essa guerra dentro de você mesmo. Até que um dia você bota a mão na cabeça, ai meu Deus, salve-se quem puder, né? Vou embora e pula para cá. Aí, imediatamente, todos aqueles que estavam do seu lado olham para você e dizem, enlouqueceu. Quer dizer, você ficou são, né? E todo mundo viu que você enlouqueceu. É assim, o que as mulheres, por exemplo, tiveram que fazer nessas últimas décadas no mundo, o pioneirismo de muitas delas para romper os egrégoras relativos ao feminino no mundo patriarcal, foi de uma consciência, de uma força extraordinária, para abrir um novo espaço. A sociedade hoje tem um novo entendimento, ainda que não, enfim, pleno, mas um novo entendimento. A mulher conquistou uma nova condição e para isso as pioneiras tiveram que existir. Quantas não foram para a fogueira e foram com a língua cortada, ou tiveram os tímpanos furados, ou queimavam os livros delas, ou foram bruxas, ou foram isso, ou foram aquilo, blá, 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 até que elas abriram esse caminho. Agora, as mulheres mesmo, tem muitas que ainda reagem a passar para lá. Estão em conflito, muitas, inclusive adolescentes ainda, vivendo conflitos sérios aqui. Porque, por exemplo, as meninas jovens, às vezes têm uma sensibilidade para gostar, para querer se aproximar de rapazes sensíveis. No entanto, na prática, elas acabam se interessando por homens ainda no estilo machão. Elas estão vivendo esse conflito. A juventude está vivendo esse conflito hoje. As garotas estão vivendo esse conflito. Por quê? Por causa da questão da identidade de grupo. Né? Mas isso são detalhes desse complexo processo que nós estamos vivendo hoje. A gente cita apenas para vocês terem uma noção do que nós queremos falar. Bom, o egrégora da Era de Aquário realmente está aberto. Muitos pioneiros na frente, desconhecidos, muitos heróis, infelizmente, a humanidade sempre precisa deles. Mas o fato é que logo, logo, a humanidade vai passar para cá. Eu quero apenas fazer mais um comentário.